Cláudia Branco. A Cláudia é de Itapecerica da Serra, em São Paulo. E ela está indo para a segunda quimio vermelho, então está no início, provavelmente, aí do tratamento quimioterápico. Ela queria saber sobre essas dietas da moda, se ajudam ou se prejudicam. Me diz aí, né, você que está mais atualizada, quais são as dietas da moda, Nutri? Eu sei que tem as dietas, como é que é, paleolíticas, tem as dietas, né, cetogênicas. Quais são essas dietas aí, se pacientes oncológicas podem aderir a esse tipo de dieta? Certo, são várias as dietas, né? A cetogênica é a que eu mais escuto no consultório que os pacientes querem fazer. De fato, as dietas da moda aí trouxeram aí para nós uma gama de pacientes envolvidos com isso e a gente acabou tendo que abordar um pouco mais esse assunto. Dieta é uma palavra que eu não costumo usar durante o tratamento de uma forma tão rígida, entende? E dieta da moda, no geral, não aplico na minha prática. E todos os estudos que eu leio sobre também trazem análises críticas com relação a elas. Para a gente entender um pouquinho, eu vou explicar bem brevemente o metabolismo do tumor, só para entender o porquê que a dieta da moda não é tão viável assim. Por exemplo, a dieta cetogênica tem a ideia de a gente estar utilizando mais a proteína, diminuindo aí o carboidrato do paciente, ok? E é uma das mais utilizadas. Se nós pensarmos no metabolismo do tumor, ele utiliza primeiramente a glicose, nós sabemos disso, e é um carboidrato. Então, baseada nisso, a dieta foi fundamentada, vamos dizer assim. Mas o metabolismo do tumor também utiliza proteína e lipídio. Ele solta ali o marcadorzinho chamado de PIF. Esse PIF ele é um indutor da proteólise. Ele tem uma quebra da proteína. E qual proteína que quebra? A proteína muscular. Então, quando eu não tenho o carboidrato dentro da minha necessidade de uma forma adequada, eu acabo aumentando esse PIF, então eu aumento a quebra do meu músculo e eu gero uma perda muscular no paciente. Então, o que eu estou querendo dizer? No geral, não é viável fazer dieta da moda, tá? A gente tem que pensar numa dieta equilibrada para o paciente, porque a falta, ela pode ser prejudicial. A dieta da moda pode trazer falta de alguns micro e macronutrientes, então pode ser vitaminas e minerais também que faltam, que podem ser prejudicial ao paciente, certo? Então, não são viáveis. Existem casos que nós encaixamos? Existem. Por exemplo, existem alguns tumores cerebrais e quando nós colocamos a dieta cetogênica, o paciente pode diminuir, por exemplo, episódios de convulsão. Mas aí tem que ser muito bem acompanhado. Então, de forma alguma, a dieta da moda deve ser aplicada sem acompanhamento, porque pode haver um prejuízo muito maior do que o benefício. Então você tocou num ponto interessante também, porque para cada tipo de tumor tem uma abordagem nutricional um pouco diferente. Por exemplo, tumores provavelmente gastrointestinais, a sua abordagem é bem diferente de tumores de mama, digamos assim. Talvez não tanto na composição, digamos assim, da dieta, mas em que momento você deve ingerir tais alimentos e outros alimentos. E por falar nisso, agora eu que estou tirando dúvida, tá? Se a minha paciente, né, eu digo para ela que ela vai começar pelo tratamento cirúrgico, muda um pouquinho a sua abordagem já de início do que aquela paciente que vai começar pela quimioterapia? Com certeza. O tratamento cirúrgico a gente acaba auxiliando aí no preparo cirúrgico do paciente. Existem alguns nutrientes que auxiliam com que a cicatrização pós-cirúrgica seja mais interessante, evite aí complicações pós-cirúrgica. Depende do tamanho dessa cirurgia também, depende como esse paciente chega em estado nutricional para um pré-operatório. Por exemplo, uma paciente que tem uma depressão de massa magra tem que ter um cuidado, a paciente obesa tem que ter um outro cuidado, ela pode ter uma resistência insulínica, ela pode ter um açúcar no sangue, vamos falar assim, mais elevado, que também pode prejudicar no pós-cirúrgico. Então, a abordagem é uma. Se a paciente vem para quimioterapia, a abordagem é pensada nos efeitos adversos do protocolo de quimioterapia que a paciente vai ser submetida. Então, a nutricionista oncológica ela tem que estar muito alinhada ao oncologista. Ela tem que saber o que o oncologista vai prescrever para conseguir estar colocando a dieta necessária para essa paciente. Vamos voltar aqui para os nossos comentários. A Dionara: boa noite, Nutri, sou paciente oncológica, estou aqui prestando muita atenção. Obrigado por essa live. E a Dionara fez uma pergunta que seria a próxima, olha só. Nutri, e um doce ou um chocolate de vez em quando pode? Então, pacientes oncológicas podem comer açúcar, Nutri?
Vamos voltar um pouquinho no que eu estava falando antes do metabolismo do carboidrato. O que eu costumo orientar? Nós não tiramos o carboidrato do paciente. O paciente oncológico pode comer carboidrato. Eu sempre oriento da qualidade desse carboidrato. Óbvio que o carboidrato das frutas, o carboidrato dos integrais é mais interessante. Mas essa paciente não precisa viver numa bolha. Esporadicamente comer um chocolatinho, de preferência 70%, né? Vamos aproveitar os benefícios do cacau também, que tem as catequinas que auxiliam aí no tratamento. Não tem problema. Só que mesmo liberando o chocolate, eu gosto de orientar o horário que o paciente vai comer isso. Opa. Por exemplo, olha que bacana. Se eu comer o chocolate logo depois do almoço, eu posso diminuir um pouquinho a absorção de alguns nutrientes, como, por exemplo, o ferro dos meus vegetais verdes escuros. Então, eu tenho que ver que horário eu vou colocar esse chocolate. Eu oriento os pacientes a fazerem caminhadas, por exemplo, durante o tratamento, que são muito válidas também. Eu posso orientar próximo a esse horário da caminhada, por exemplo. Então, além de liberar o alimento, é importante orientar quando o paciente consumir esse alimento. Mas pode sim comer um chocolatinho de vez em quando, não precisa viver numa bolha, mas na maioria dos momentos está se cuidando, vale muito a pena. Muito bem, então tudo com moderação e na hora certa.